Fala pessoal, eu sou o Thaleson de Bairros e esse é o podcast Uma Palavra. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e também compartilha aí com outras pessoas para conhecer ainda mais o nosso canal. Quando nós conhecemos a Bíblia e nós entramos em várias passagens, uma delas traz algo diferente e que nos chama a atenção. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, conta a história de um pescador. Esse pescador teve uma pesca um pouco frustrada durante a noite e quando estava amanhecendo, ele encontrou uma figura especial. Era Jesus naquele momento tendo um encontro com Pedro. E mesmo ele tendo uma pesca que não foi muito boa durante a noite, ele não pescou nada, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus, através de uma palavra, falou para ele, né? Volte, jogue a rede e volte a pescar. E ele naquele momento falou, Senhor, eu tentei pescar a noite inteira e nada aconteceu, mas pela tua palavra, por aquilo que você falou, eu vou obedecer. E logo depois, jogando as redes, nós conhecemos a história onde teve uma grande pesca. E o bonito de tudo isso é que no final, no versículo 11, a palavra nos fala o seguinte: e, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Foi muito peixe. E lá no final, eles arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram a Jesus. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós deixamos tudo para trás e queremos seguir a Ele. Por isso o podcast Uma Palavra traz a história de pessoas que tiveram um encontro, uma palavra, um momento chave na vida e que tiveram uma transformação, uma verdadeira conversão, né? Quando a pessoa está indo para uma rota e tem essa conversão total. Nós vemos na Bíblia e também nós temos muitas pessoas no nosso dia a dia que têm uma história, que tiveram um encontro com Jesus. Então o podcast Uma Palavra traz a história dessas pessoas e hoje eu estou aqui com um convidado também muito especial, que é o Roger, né? Nosso amigo aí, Roger Martins. Seja bem-vindo. Thaleson, obrigado, cara, pelo convite, tá? Saiba que eu tô muito feliz, cara, com a tua atitude, tá? Em abrir esse podcast, pela tua ideia. Legal. Em iniciar isso. Tô muito feliz com a tua conversão genuína, sabe? E a tua rapidez já em querer que mais pessoas também vivam aquilo que a gente viveu um dia, tá? É isso, cara. Espero que vocês também estejam bem. Vamos compartilhar um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida de um tempo pra cá e espero que seja muito edificante. Vai ser muito abençoado, né? E eu iniciei falando sobre Pedro, né, cara? E você vê o quanto as pessoas, quando têm um encontro real com Jesus, né? Algo real, assim, você acaba deixando tudo para trás, né? E essa é a história que a gente quer ouvir também hoje, né? Claro, a gente vai bater um papo, tem bastante tempo, mas a gente vai trocar uma ideia aí legal. Legal. Se fosse falar algumas palavras, se apresenta aí para nós um pouco, Roger. Quem é o Roger? Vamos lá então, pessoal. Quem é o Roger? Me chamo Roger Martins, né? Tô com 32 anos, sou um filho de Deus, sou casado com a Marielle Martins também. Tenho duas meninas, a Manuela, né? De 8 anos, e agora a Vitória, de 1 ano e meio. E só esse fato, tá? Isso de eu me apresentar assim e falar da minha família, já é um baita exemplo do que Deus fez na minha vida. Porque eu nunca, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, nem imaginava ter uma família um dia. Eu ter uma família assim, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas, assim, que Deus já começou a trabalhar na minha vida desde cedo, né? O desejo de fato, mesmo ter uma família. Como que era a tua família lá atrás, assim, então, no cara, início? eu não venho de uma família de berço cristão, né? Uma família cristã. Não tinha algo religioso, assim, não? A minha mãe era católica, assim, né? Os católicos têm o praticante e não praticante, Sim. né? Então, a minha mãe era bem ferrenha Devota. mesmo, assim, bem devota mesmo, enfim, ao catolicismo. Colocou no meu coração, assim, digamos assim, de certa forma, uma semente com relação a Deus, né? Então, ela nunca frequentou outras coisas a não ser isso, né? Então, eu venho só com isso, só com essa base, sim. Né? Meus pais, eles se separam quando eu tenho 2 anos, então fui criado... 2 anos, cara. 2 anos. Fui criado
lógico, eu tive muito próximo do meu pai, Sim. mas morando sempre com minha mãe, né? Então, tem essa questão paterna também aí, que você estava comentando Sim. antes de começar o podcast, né? Então, eles se separam quando eu tenho 2 anos, enfim. E então praticamente eu não lembro, né? Eu na minha infância eu não convivi com o pai dentro de casa, né? Então meu pai estava próximo de mim, né? Nunca se afastamos, assim. Tem gente que o pai vai, né? E nunca mais aparece, Sim. né? Mas o meu não, eu morava perto, aqui em Chapecó, tudo, né? A gente era próximo, mas essa falta eu sempre tive, né? Teve você se sentiu um pouco abandonado, uma ausência, assim? Sempre, por mais que eu sabia que o meu pai estava muito próximo de mim, e sempre que eu precisasse, talvez me daria suporte, mas as questões que hoje, por exemplo, na minha família são normais, né? Na minha infância seriam extraordinárias, né? Ou seja, o almoço domingo, né? O almoço domingo, cara. Tipo, a família reunida na mesa, o pai fazendo um churrasco, a mãe preparando uma maionese, um arroz. Isso você não teve? Isso eu não tive. Então, esse senso de família, pra mim, assim, sempre foi muito, muito confuso, né? Então, eu via os primos ali com os pais e tudo mais, os amigos, né? Às vezes tem um negócio da escola, aquela falta, às vezes não dava pra ir, esse detalhe, assim, né? Então, isso, querendo ou não, na vida de uma criança, cara, a gente que lida bastante com pessoas, a gente sabe que, de certa forma, faz um estrago, né? Sim. Na mente da criança. Tu vê que hoje em dia tem muitas pessoas que falam, para criar uma memória afetiva, né? Nas crianças. Mas eu acredito que pelo aquilo que você passou na tua vida, nesses momentos, hoje você tenta valorizar, né? Alguns momentos específicos com a tua família. Acredito eu, né? Dia dos Pais. Com certeza. Algumas datas comemorativas. Tudo. Eu sempre digo assim, cara, eu não quero replicar nas minhas filhas algo que... Isso é importante. Que fez mal pra mim, né? Então, eu tenho algumas coisas... Só que esse senso de família, né, Thaleson? Eu nem tinha. Né? Então, foi uma das primeiras coisas que Deus começou a trabalhar em mim. Dizer assim, não, eu quero mudar a tua rota, eu quero te dar um caminho novo, né? E eu quero fazer coisas na tua vida, onde você vai mudar não só a tua vida, mas as tuas próximas gerações. Né? Então, você falou de família, cara, além de eu não ter meu pai e minha mãe de berço cristão, esses dias, cara, tem um mês e pouco atrás isso. Eu fui fazer uma pesquisa, cara, entre os meus parentes, né? Cara, eu busquei, tipo, umas 4 gerações, assim. E eu não tinha nenhum, cara, de família cristã. Olha só. Sabe? Cara. Nenhum. Então, ao mesmo tempo, me deu, tipo, aquele... Meu Deus, cara. E ao mesmo tempo, eu olhei e falei assim, cara... assim, é o primeiro da família, digamos, né? Isso, a ser chamado, é o impacto que a conversão, o evangelho faz em gerações, né? É isso aí. Porque daqui pra frente você quebrou um ciclo. É isso aí. E dá uma sequência, né? E eu falo sempre que eu acho uma coisa muito importante, cara. Quando a criança, às vezes... Quem conhece, né, o Evangelho sabe que nós não temos o batismo de bebês, né? Mas a importância que tem de você apresentar uma criança dentro de uma igreja. Eu fui apresentado e eu sei que em certo momento que eu venha ter me desviado, que eu tenha saído do caminho, Deus tinha uma responsabilidade através dessa apresentação que eu tive lá quando eu era nenê, quando eu era bebezinho. Então, a importância que tem isso, né, cara? E o ambiente é muito importante para isso, né? Claro. Enquanto hoje a gente tenta ao máximo, né, cara, inserir nossas filhas nesses ambientes, né? Eu vejo amigos, né, cara, às vezes que ainda não conhecem o evangelho, ainda não conseguiram abrir os olhos e viver o que a gente vive hoje, não se importando com isso, né? Então acaba que tá replicando algo negativo sem perceber, né, cara? E sem perceber, porque às vezes é numa inocência, né? Mas acaba que isso lá na frente faz muita diferença. E isso é o Espírito Santo começa a agir, né, cara? E começa a te abrir os olhos, né? Você começa a visualizar coisas ali que... Na sociedade que a gente vive, né, Roger? Hoje são coisas normais. Mas não são. Mas aí você começa a entender o evangelho e fala, cara, isso aqui não é tão... E é legal isso, né, cara? Porque você vê que hoje você coloca na tua família ali algo que você não tinha, né? Que é essa questão, né? E não só isso como exemplo de vida, mas como um auxiliador, de certa forma, né? Eu vejo que, assim, as pessoas, elas vão dar risada de você, depois elas vão te julgar e depois elas vão te seguir. Sim. Entendeu? É sempre assim. Elas vão dar risada de você, depois te julgam e lá na frente elas começam a te seguir. Você era o cara que dava risada? Cara, eu não dava risada por conta desse temor, de certa forma, que minha mãe colocou em mim, assim, né? Eu nunca dei muita risada, mas... De certa forma, eu achava... Eu tinha, cara, com relação à igreja, antes de me converter,
eu tinha, de certa forma, uma visão, tipo assim, cara, muita breguice, bicho. Sabe? Porque a experiência que eu tinha com algumas igrejas, eu dizia assim, não dá. Não dá. Eu lembro que uma vez, fazem 9 anos, eu falei antes pra ti, né? São 9 anos já que eu me converti. 1º de junho de 2016 foi minha conversão. 1º de junho de 2016. Ano que vem vai pra 10 anos já, né? Olha só. Só que antes de eu me converter, o William, que era um amigo meu, William Lasta, pregou pra mim durante 2 anos numa célula. E eles iam numa igreja, né? Não vou citar, enfim, assim, né? Eles iam numa igreja e um dia ele me convidou. Ele falou, cara, vamos lá, vai ter um evento dos jovens e tal. Queríamos tanto que tu fosse e tal. Eu falei, bicho, esse bicho chato, né, cara? Tá, vamos então. Cara, eu cheguei lá, cara, eles tinham feito uma festa dos tabernáculos, né? Então, cara, no estacionamento, assim, já tinha um corredorzão de véu, assim, na igreja, um troço colorido, assim, cara. Aí eu falei, meu Deus, cara, o que é isso aqui, cara? Né? Eu falei, que coisa... Tu achou coisa brega? Cafona, brega. Eu falei assim, cara, esse ambiente que não curto, sabe? Tipo, beleza, foi legal lá um dia, um negócio, mas eu não encaixava. Então essa era a minha única aversão. Tu nunca tive uma aversão à igreja com relação à finança, a dinheiro, a essas coisas que todo mundo, a maioria hoje né, questiona sobre isso e bate muito na igreja sobre isso ainda, né? Mas a minha era mais essa questão aí só. Entendeu? Cara, e assim, né? O legal que eu vejo que hoje a gente tem no Brasil muitas igrejas, né? Principalmente hoje as da parede preta, enfim, né? Mas tem justamente para que aonde você se sinta melhor, né? Jesus, ele não pregava nem placa de igreja nem nada, né? Então, a gente às vezes a gente tem que ver as outras pessoas como irmãos também, né? Não só nós, por exemplo, somos de igrejas diferentes, mas a gente tem a mesma visão, que é o evangelho, que é importante, que é a né, visão cara? do reino, né? Que é a visão do reino. Mas assim, Thaleson, eu não sei se eu já posso daqui a pouco contar a chamada. Espera um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho mais, né? Vai ser bem legal, porque, como a gente falou antes, que a gente veio do mesmo ambiente. Né? Isso que eu ia falar agora, né, cara? Eu conheço o Roger aí da época da noite, né? Então, acredito aí que teve algum impacto parecido, né, cara? Porque eu trouxe essa passagem de Pedro, porque você vê, né? Pedro, ele tentou pescar, ele tentou fazer algo a noite toda, né? Com a força dele, com o jeito dele. E qual que seria a lógica? Você pescou, não deu certo, e aí você vai lá e pesca e dá, tipo, muito certo. A lógica do humano ali, a lógica humana é o quê? Cara, show de bola, vou pegar isso aqui. Mas eu acho muito bonito no fim ali que a palavra fala, né? Que eles, né, tinha ali outros discípulos também, né, arrastando eles o barco sobre a praia, eles deixaram tudo e o seguiram. E isso eu vejo como algo, assim, fundamental na nossa vida cristã, né, onde a gente tem que deixar algumas coisas. E eu vejo muito isso, que às vezes a gente pode estar disponível, a gente pode querer, mas também é uma decisão, né, cara? É uma decisão, né? É decisão e é renúncia, né? Renúncia, cara. O evangelho, cara, a maioria das vezes é renúncia. É renúncia. A gente vê muitas pessoas, às vezes, buscando, cara, a igreja, buscando por algo diferente, né? Sim. Alguns vão com a intenção de estar um certo hype ali, uma modinha, né? De certa forma. Mas quando chega nessa parte de renúncia, dá aquela travada. Sim. E aí começa a dividir. Não, mas peraí, eu vou ter que mesmo renunciar a isso aqui? E aí começa a fazer contas, né? Então, de certa forma, várias coisas que às vezes está tomado no coração da pessoa, que ela trava e diz assim, putz, não, mas eu achei que eu vindo para cá ia ser assim, eu só ia ser abençoado, eu só ia poder fazer isso, aquele outro. Com certeza, só que também é renúncia, né? É, de certa forma, cara, sacrificar algumas coisas. É você renunciar, cara. E assim, ó, Deus, ele te dá uma graça, né, que, digamos assim, superabunda em nós, né? Tipo, é algo que vem na nossa vida, que muitas vezes a gente pode estar num caminho que a gente ainda não sabe o que Deus tem para nós. Acontece, mas ele vai reutilizar, às vezes, coisas que você gostava de fazer em outros locais para a obra dele, né? E isso é algo que eu acho legal. Por exemplo, eu conheço você, né? Sei que você é um baita de um músico, e o dom que você tem, né? Você usava antes
E hoje você usa dentro da igreja, né, cara? Isso é muito massa, né, cara? Isso é algo que só Deus faz, né, Roger? E vou te falar, cara, a gente falou antes, né? Não que seja diferente, né, cara? Nada vem de nós, tudo vem de Deus mesmo, né? Mas é muito... A gente tá tendo um exemplo agora do Luciano, né, cara? Do Zé de Camargo e Luciano. Sim, chegou cara, o eu DVD vi que ele lançou, né? Nossa, coisa linda, cara. Cara, ontem eu olhei assim e falei, cara, glória a Deus, bicho. Cara, glória a Deus. muito Esse cara, bom. quando começou Eu a se assisti converter, ontem, cara. a gente acha que... só mais um que vai, né? Só mais um que vai, daqui a pouquinho já... Eu tava falando também do MC JP, cara, um testemunho assim, ó. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, assim, que é sensacional. Então não dá, porque algumas pessoas fraquejaram e de certa forma não foram, não tiveram uma conversão genuína mesmo, assim, aquele que viram antes de Cristo, cara, depois quando tem de Cristo, a conversão genuína, é diferente. É diferente. Então, quando a pessoa, de fato, assim, esse cara se converteu mesmo, assim. Tem alguns que não tem essa conversão genuína, que é o cara que vem, né, e sempre dá aquela ensaboada ali, quando o bicho aperta um pouquinho o sapato, dá uma confrontada, ele já espana um pouquinho. Confrontar é difícil. É difícil, né? Ser confrontado é pior ainda, né? Para quem confronta, às vezes é difícil, e para ser confrontado é pior. Então, a gente acaba olhando para essas figuras assim, e só mais um que não vai dar em nada, né? E agora, quando tu vê, cara, o cara firme, aí tu começa a olhar quem tá perto do cara. Isso é um mal, né, cara? Isso eu olho muito, cara. Quem tá perto do cara? Quem tá discipulando esse cara? Qual que é o pastor desse cara? Como é que é a visão desse cara? Esse cara vai vingar. Se ele grudar nesse cara aí, esse cara vai vingar. E é engraçado, né, cara? Isso é um mal que a palavra fala que nossa justiça é como trapo de imundície, né? Então, cara, às vezes a gente aponta o dedo. Isso é uma coisa normal, né? Mas esse aí... E a gente às vezes não para pra pensar a história... que a gente tinha lá atrás. E é por isso que Jesus é o cara, bicho. Jesus é o cara. Jesus é o cara. Ele faz a transformação realmente da água pro vinho, né? Nessa minha célula que eu ia na época ali, a gente conta um pouco do teu início, assim, que você teve, como você... Eu venho do mundão, eu comecei a tocar, Thaleson, no pagode social com 15 anos. 15 anos. Hoje eu olho, tipo... Pagode social, um grupo de pagode, né? Daqui de Chapecó e tal, ainda existe, né? Inclusive um abração pro Matos aí, vou mandar esse vídeo pra ele, né? O que acontece, eu começo no pagode social com 15 para 16 anos, no caso. Bem novinho, né? No caso. Tu já tocava violão antes? Tocava violão e tal. Ali, com quantos anos começou a tocar? Com 9 anos comecei a tocar violão. O que aconteceu? Porque um dia, cara, lá no bairro que eu morava, eu precisava de um cara pra tocar na igreja. Olha só. Na igreja católica. E aí, na época, tinha o Vitor e Léo, tinha estourado e tal. E eu e meu amigo, nós tínhamos tirado todas as músicas deles e aprendi. Antes disso, no caso, né, o professor lá do bairro lá precisava de um cara que tocasse violão, porque ele gostava de tocar baixo. Esse cara um dia falou, viu, eu não quer aprender? Minha mãe foi lá, comprou meu primeiro violão. Investiu em você. Investiu. Comprou lá na Casa Bahia, meteu um violão pra mim, largou, da grossura dessa mesa, mais ou menos, o braço do violão. E aí fui lá, comecei. Aí aprendi rápido, graças a Deus, eu me dedicava bastante, aprendi rápido, assim. E aí veio essa questão do Vitor e Léo e não sei o que. Até tem um episódio legal, tinha aí um amigo meu, também tocava, e às vezes no meio do culto, nós fazíamos algum solo, assim, do Vitor e Léo, assim, meu Deus, cara, no meio do culto, cara. Aí ninguém sabia e nós estávamos se divertindo, né? Mas enfim, eu começo a tocar ali. Depois de um tempo que eu conheço os meninos, né? E com aí, 15 anos. Com 15 anos para 16, eu vou num outro grupo lá, eu chego até eles. E aí me convidaram, entrei. E na época era muito forte, cara, o Premiere aqui em Chapecó, né? O Premiere era muito forte na época. E eu tinha começado a sair já, baladinha e olhar e tal. Tinha deslumbre, né? Eu comecei a separar algumas coisas. Aqui é um lugar que dá pra ir, esse aqui é um lugar que não dá pra ir. Como se, né? Aí falei, aqui é legal. E os guris já estavam, já tinham gravado no DVD na época, já tinha, lembra aquele lá no começo, lá atrás? Lá atrás. Conheço a história. Tava bem legal. E eu falei, cara, isso deve ser muito massa tocar aí, né? Eu ficava na frente assistindo os caras, sempre lotado e tal. E fila, né, cara? Até na outra esquina de fila, era aquilo. E eu me encantava aquilo ali, eu achava muito massa aquilo ali. E quando eles me convidam, cara, eu falei, meu Deus, cara, eu vou pra cima. Faço 16 anos, meu pai me forma no terceirão, meu pai me obriga a fazer faculdade. Vai lá e me matricula em administração no Chapecó. Paga minha mensalidade, aí eu trabalhava, né, de dia e tal, numa construtora.
paga minha matrícula e diz assim, viu, se vire, vai estudar, não quero saber. E ele não gostava que eu tocasse, mas nunca conseguiu, isso a gente já trocou esse tete, eu e ele, né? Já curamos essa área, graças a Deus. Muito importante isso, muito importante. E aí ele chega pra mim e nunca conseguiu chegar e dizer assim, viu, você tá proibido, não vai mais. Não quero isso aqui pra tua vida. Não quero mais. Esse ambiente que você tá indo não é um ambiente pra ti. Nunca fez isso. Não gostou, segurou pra ele e eu fui. Aí sem freio. Eu faço 2 semestres, eu acho, de faculdade, tranco a faculdade, largo minha profissão. No caso que eu trabalhava numa construtora, eu largo a faculdade, eu largo a profissão e eu me dedico só à música. E assim eu fiquei por quase 8 anos. Só na música? Só na música. Dos meus... Sabe a época de formação de um adolescente ali, de um jovem? Tipo, 16 anos, o cara, eu quero ser dentista, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Você queria ser músico? O meu era ser músico, ponto final. De tinha decidido já e valeu. Com 16 anos, eu toco 6 meses como músico do Pagode Social e os guris me oferecem para comprar, no caso, 33% do Pagode Social. Comprar, tipo assim... pela fé mesmo, né? Tipo, ó, nós vamos... eu, você e o Alessandro, o Neguinho, né? Sim, na época. Sim. Eu, o Matos e o Neguinho ficamos com 33% cada um. E tínhamos mais 9 músicos ainda que viajavam conosco, assim. Bastante gente, tava bem inchado naquela época. Bastante pessoas envolvidas, né? Começamos a tocar, aí começou a vir metas maiores, né? Que nossos sonhos, na época, assim, era o litoral. Né? Sabe que o pessoal de Chapecó teve uma época que, meu Deus, cara, Itapema, Floripa, né? Tu imagina tocar lá no Taj, lá onde a gente tocou, em Balneário, tocar na Shed, tocar na Ouros, em Blumenau, tocar nesses, meu Deus, né, cara? E tipo assim, começou a vir esse sonho assim, vamos pra Floripa. E fomos, de certa forma, assim. Teve uma época que a gente ia direto pra lá, assim, fomos bastante vezes. Só que financeiramente não compensava, né? Então chegou uma época que a gente sentou, falando assim, viu? Lá a gente sacia bastante o nosso ego, assim, cria um certo nome pra... É o que muitas vezes a noite proporciona, né, cara? Totalmente, né? Mas eu acho que financeiramente é melhor a gente tocar em regiões, em cidades mais próximas. Daí a gente decidiu isso na época, então assim, tá? Não teve épocas que a gente tocava de quarta a domingo. Eu lembro. De quarta a domingo. Começava, era Concórdia, era Rio Grande do Sul, era pra cá. E com que idade, Roger, que você começou aí, indo já para um assunto assim, mais da tua conversão, com que idade, mais ou menos assim, você ia a algum culto, você ia na igreja, foi convidado, você falou, tinha algum amigo lá que era aquele que ficava incomodando, batendo? Aí teve uma fase ali, cara, em 2010, 2011, por aí, se eu não me engano, que teve uma galera, assim, que jogava bola, né? Porque tinha os boleiros, no caso, né? Que se converteram. Esses caras. E daí começaram lá na igreja do pastor Zósimo lá, entendeu? Lembro, sim, aí vem a fase do Flavinho, do William, do Januzzi, desses caras assim. Aí a gente começamos a ouvir Fernandinho, entendeu? Começamos a ouvir coisas assim, cara, né? Tipo, e achava legal, né? Naquela fase, assim. E aí eu acho que ali por 2013, cara, uns 2 anos antes de eu me converter mesmo, o William já tinha se convertido, tinha sido pai recentemente também, e precocemente, né, uma idade bem baixa no caso, e ele se converte e é um baita homem de Deus, e aí começa uma célula conosco lá. Célula, pra quem não sabe, é um grupo, né, que tem um encontro. Alguns chamam de clã, lá na Metanoia, que é a igreja que eu vou, é GC, dos guri lá, PG, acho que é, né, gurizada? Então, mais ou menos isso. A gurizada é o pessoal do estúdio aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou 2 anos lá. E era engraçado, cara. Por quê? Porque daquele grupo que tinha lá, o improvável queria se converter era eu. Mas o que tu sentia lá? A gente era muito curioso. Na curiosidade, então. Curiosidade. Ele não chegava com uma palavra pronta. Ele só chegava e dizia, gurizada, o que vocês querem falar hoje? E daí nós falávamos, cara, conte uma história de alguém. Ele dizia, vou contar a história de Jó pra vocês. Olha só. E daí nós estendia, cara. E daí, pra você ter uma ideia, era o período de inverno, a gente fazia essa célula numa garagem, bicho. Então era tipo assim, era uma garagem, a gente ficava jogando baralho, tomando vinho, antes do cara chegar. O cara chegava pra pregar pra nós tava já... Olha a fase, bicho. O cara não desistir, entendeu? Isso é muito importante, cara. Hoje a gente, tipo assim, cara, desiste muito fácil das pessoas. Né? Eu falo o seguinte, assim, ó. Isso é algo muito real. Que muitas pessoas, eu diria assim, ó, 99% das pessoas que vão a Cristo, que vão para a igreja, que conhecem, alguma pessoa orou por ela.
Alguma pessoa orou, insistiu, né, em oração. Porque você vê, principalmente mãe, né? A mãe. Quando é mãe, ela ficou orando lá. Eu tenho certeza que o reflexo que eu tive do que eu entendo, assim, que realmente teve uma conversão, foi com certeza minha mãe que botava o joelho no chão e orava. E insistia, né? Isso é importante. Muito. E eu conto isso, né? Deixando bem claro, não é como motivo de vanglória, entendeu? Mas é para de fato mesmo entender, né? E problematizar bastante para que tenha muita validade o que Deus fez na minha vida. Então, cara, né, ali eu fumava na época, Thales. Assim, eu cheguei a estar fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Eita, entendeu? Cara. Então, ele pregando, às vezes, na célula ali dentro da garagem. Olha só, cara. Ou pode continuar aí. Eu ia na porta da célula fumar. Fumava. Enquanto o cara pregava. E ligadaço na palavra. Mas entendeu? Pra tu ver o cara não parar. Hoje eu fico pensando... Que sabedoria, hein, cara? Que discernimento do cara de... Ele sabia, velho, que lá só tinha... Entendeu? Que massa, cara. E aí eu pensei, não, legal, cara. Legal ver a Bíblia dessa maneira que eles veem, né, cara? Eu acho massa os crentes, que os crentes lêem a Bíblia, né, cara? Os caras entendem. Não, eu achava legal isso aí. E fechou. Passou 2 anos, tá? Eu conheço Aí nesse período a gente gravou um DVD com a banda. A gente ficou 4 anos guardando dinheiro, sabe? Pra poder gravar um DVD. Na época era bem diferente de hoje, né? A questão da internet, né? Era importante ter um DVD. Isso foi 2014. A gente ficou, no caso, quase 4 anos guardando dinheiro. Gastamos, na época, assim, quase 300 mil, assim, num DVD. E tu sabe que, tipo, pra quem tem uma banda, hoje isso é muita grana. É muita grana. Tu entendeu? Não era normal fazer o que a gente fez. Não. E daí a gente se dedicava, cara, e fazia e tal. E ali foi um pouco frustrante pra mim. Porque a gente lança esse DVD e a gente lançou em todas as casas noturnas do Sul. Todas. A gente pegou fisicamente, assim, e Sedex pra todas, o endereço da residência dos contratantes. Pra que eles conhecessem nós, a gente aumentasse a agenda, aumentasse o valor de cachê, enfim. Os caras não deram bola para aquilo lá. Falaram, não, se vocês quiserem vir para cá, beleza. Mas eu tenho tanto e valeu. É isso. E não pagava a gasolina da van. Me frustrou. E começou a me dar um certo medo. Tipo assim, putz, cara, tô com 20 e poucos anos já. Né? Começou a me frustrar, assim. Começou a me fazer mal o ambiente. E aí a gente começou a se envolver, começou a chegar pessoas assim que eu não gostava, cara, de estar perto delas. Pesado, né? Começou a ficar um ambiente pesado. Aí começou a vir pessoas que usavam droga. E aí já tu vai subindo o nível um pouco. Daqui a pouquinho tu... tá, vamos ver. Aí tu tem esse contato, entendeu? E aí tu começa... Então, pra ser bem sincero, eu tive na beira do precipício. A gente chegou nesse nível. Cara, porque aí quando até nós gravar o DVD... Eu tô falando de mim, tô falando dos meninos, né? Tô falando de mim. Eu dava muita a vida na parte profissional. Depois que eu dei aquela frustrada, o cara abandona a parte profissional. Foi pro chão. Então, vai pra cima, né? Cara, e aí, cara, eu tava nessa vibe já assim. E numa quinta-feira de feriado, o William me convidou. Vamos tomar um... Tá. Ó, antes de você falar, né? É bom a gente deixar bem claro, né, que, enfim, a história, aquilo que a gente vive, que a gente viveu, né, faz parte do nosso caminho, né? Mas assim como tantas outras pessoas da Bíblia... Até porque aquele lá eu já matei, né, cara? Aquele já foi, né? Mas assim como tantas pessoas da Bíblia, né, Roger? E agora a gente já para ouvir aquilo que você tem para nos falar, né? Eu tenho uma história parecida com a tua. Nisso, né? E aí você vê como a conversão ela é genuína. Mas assim como eu tive, como tantas pessoas tiveram, qual foi o momento assim que você fala, cara, esse dia eu tive um encontro real e aí teve uma transformação? Pega a curiosidade, então. Nessa quinta-feira, que era um feriado, o William falou assim, vamos almoçar junto com o pessoal da igreja. E daí eu peguei a Marielle, eu já namorava com ela. Ela ia na igreja? Nunca pisou numa igreja. Nunca, não ia em célula, não ia em nada. Nunca. Só você tava... Só eu, e ela nada. Aí ele falou assim, vamos almoçar com o pessoal da igreja. E eu falei, vamos. Cheguei lá, eu conheci o pastor Tiago. O pastor Tiago Brum é o pastor da Metanoia hoje. Uhum. A Metanoia tinha tido 2 cultos até então. Né? Tinha tido 2 sábados. Eu cheguei no 3º culto da igreja. Aí o pastor, e aí o que tu faz? Meu Deus, eu sou aqui na cidade. E aí comecei, né, e tal, dele, legal. E ele só não falou nada pra mim, ele virou pra ela e falou assim, nós estávamos umas 10 pessoas. Virou pra Marielle. Pra tua esposa. E você, o que tu diz? Tu gosta que ele toque assim, que ele viva assim?
E ela travou, bicho. E não conseguiu. E meio que deu aquela chorada. E ele já, né, entendeu. E eu, putz, tudo que eu construí em 10 minutos falando aqui, a mulher entrega, né? Mulher. Imagina, cara. Talvez ela nunca tinha falado isso real pra ti. Mas ali eu percebi, ali eu pensei, putz, eu achei que daqui a pouco até tinha um certo orgulho, né? Nada. Aí fechou. Fui embora, o pastor falou, sábado, 7 da noite tem culto. 6 da tarde, na verdade, tem culto. Vamos lá? Falei, vamos. No outro dia ligaram, mandaram no WhatsApp do grupo da célula, falou assim, gurizada, o William, né, o líder da célula. Eu sei que vocês nunca foram lá na igreja, só que assim, nós não temos quem limpe a igreja. E então a gente vai fazer pelas células que tem, entendeu? Então assim, ó, eu sei que vocês nem são da igreja, mas tipo, senão eu vou ficar eu e mais o Adilson lá sozinho, cara, limpando. Alguém de vocês pode dar uma mão pra nós lá? Eu nunca tinha entrado na igreja. Tinha uma sala, nem era, né, de certa forma, tinha uma sala comercial ali no São Cristóvão. Aí eu falei, eu vou. Eu fui num sábado, 6 horas da manhã, a gente foi limpar a igreja. Chegamos lá, meio escurinho, começamos a limpar. Aí o Adilson olhou pra mim, se escorou na vassoura e falou assim, por que tu toca ainda no mundão? Eu falei, bem de verdade, porque já fazem quase 8 anos que eu toco e agora que eu comecei a ganhar dinheiro. Porque agora a gente pode investir. Começamos a pegar todo o lucro e dividir entre nós. Então eu tô há 8 anos plantando para agora. Ele falou assim, então é por causa do dinheiro. Eu falei, cara, hoje é por causa do dinheiro. Aí ele recitou para mim Mateus 6:24. Não é possível servir a 2 senhores, né? Quando agrada um, desagrada o outro, né? Enfim, ali eu já dei uma baqueada. De noite, fui no culto. Cheguei no culto, a pregação foi sobre Jeremias 18. Como um vaso na mão do oleiro. Entendeu? Que o oleiro quebra e faz novo. E aí eu entendi. Só que daí teve um detalhe. Eu saí do culto e nós tocávamos na Share. Lembra da Share? Sim, eu trabalhei um tempo na Share. Tinha um open bar na Share, aquela noite. E aí eu saí do culto, o pastor falou, e agora vamos pra onde? Vamos comer alguma coisa? Querem ir lá em casa e tal? Eu falei, pastor, eu tenho show. Daí ele me olhou e falou, aonde, cara? Eu falei, cara, ali na Share. Daí ele disse assim, viu, então eu vou te dar uma missão. Quando você chegar lá hoje de noite, no meio da muvuca, eu sei que você não vai conseguir, mas coloca as tuas 2 mãos no ouvido, assim, e tenta não ouvir nada. Só olha o que as pessoas vão estar fazendo. E depois você me conta. Vocês 2. Falou pra nós 2. Fui pra casa, jantei, fui tocar. Era um open bar, nós tocava por segundo aquela vez. A gente subiu, o open bar começava às 9 da noite, cara. Tu imagina, tipo, nós subimos tocar a quase 3 da manhã. Como é que não estavam já? Né? E assim de gente. Eu cheguei aquele dia, primeiro que a gente sempre dava uma esquentada antes de começar e tal ali, eu não consegui beber, eu já tinha parado de fumar já naquela época, antes de me converter, já tinha parado com um cigarro. Começou a fazer muito mal. Mas muito mal. Quando a gente subia pra tocar, a banda fazia uma abertura e nós ficávamos pro lado de fora. Não sei se você vai lembrar. E daí nós subia depois, né? Os três na frente e tal. Aí, beleza, ficamos ali e tal, o cara veio, me trouxe meu violão, peguei, tá, vamos lá, né? A gente ajeitamos. Quando começou a abertura, eu olhei pra cima, assim, e na hora eu tive minha primeira experiência com Deus. Não foi na igreja. Foi dentro da Share. Dentro da balada. Dentro do aquele open bar louco. Tinha gente naquelas grades que parecia que iam pular pra baixo, assim. Aí eu falei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? E eu fico surdo na hora, tá? Eu fico surdo, assim, e só ouvi aquele... Sabe, assim, ó. E quando você olhar naquilo, eu procuro a Marielle, me dá um medo, assim, de certa forma. De, tipo, de eu estar, de fato, cara, você tá no inferno. Só, e aí eu olhei e falei, cara, cadê a Marielle? Olhei, ela tava lá no meio, assim pra mim, ó. Tendo a mesma experiência que eu. Meu Deus, cara, olha. Aham. Então, aí eu olhei, os guris subiram e eu... assim, não, tem que tocar. E eu fui sair, e eu senti que parecia que tinha 2 pregos nos meus 2 pés, assim, cravados nos meus 2 pés. E eu travei ali, bicho. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei, né? E aí, beleza, eu consegui subir, fiquei pra trás, deu o Alessandro, atravessou, e o Matheus vindo, o que deu, não sei o que, ele falou, não tô bem. Vim pra trás, fiquei ali. Daí, como já tava tudo uma vargem, tocou uns 15 minutos aquele dia. Daí o Alessandro falou assim, viu, vamos fechar, depois eu converso com o Ivo, lá com o Bruninho, lá com o pessoal, tá tudo certo, vamos descer. Acabamos, eu só dei nós tínhamos um hold na época, eu dei meu violão pra ele, falei assim, Lucas, guarda isso aqui pra mim, que eu preciso sair daqui.
Catei a Marielle pelo braço, saímos pela rua de trás ali, sabe? Onde sai ali. Loucura, né, E tava lá embaixo, lá meu carro, lá do lado do posto. Aí eu falei dela, o que aconteceu? E daí eu falei, viu, hoje foi meu último show. Meu Deus. 8 anos, bicho. Eu não sei, eu nunca fiz a conta de quantos shows a gente já tinha feito. Mas era uma, tipo assim, cara, isso é desde Teve a experiência, desde os 15 o anos, encontro. bicho. Desde os 15 anos, assim. Quando eu saio, eu falei, viu, hoje é meu último show. Que loucura, né? Ela ficou quieta, não falou nada. Fui pra casa, decidido. No domingo nós não tinha nada. Na segunda-feira eu chamei o Matos e o Alessandro e falei, viu, vamos fazer uma reunião hoje de noite. Sentamos lá, falei, soma tudo que nós temos de caixa, de equipamento e de dívida. Alessandro, tu que cuida dessa parte, faz tudo por 3, me dá a minha parte, que pra mim cessou. Vocês não vão entender agora. Não, tá cansado, tira umas férias, fica um mês sem tocar, tá, viu? Vocês não vão entender agora. Eu não consigo mais. Naquele dia ali eu saio, eu cheguei em casa, minha mãe tá cozinhando lá, daí eu cheguei e falei, viu, eu chorei, daí ela falou assim, o que deu? Eu falei, saí da banda. Ela olhou pra mim, que jeito? Eu falei, viu, eu saí da banda, eu vou pra igreja. Ela ficou quieta, não falou nada, assim, tipo, e a Marielle também, nem nada. Eu me tranquei no quarto, eu fiquei 2 semanas sem sair do meu quarto. Fiquei 2 semanas sem comer. Eu só tinha um netbook, na época, um pequenininho, assim. Eu acho que tudo que tinha de administração do Rodolfo Abrantes, cara, no YouTube, no site, que imaginar. No começo era Rodolfo Abrantes. Eu me agarrei. Falei assim, cara, a história desse cara é isso aqui e eu vou me fortalecer aqui. Eu fiquei 2 semanas sem sair do quarto. Aí eu saio do quarto e aí procuro o pastor e digo, cara, agora é o seguinte. Eu larguei tudo o que eu tinha. Entendeu? Eu queimei a carroça, eu já abandonei o barco, entendeu? O que tinha que fazer? Os peixes, a pesca. É isso aí. O que eu tenho que fazer? Falei assim, viu? Cola nesse cara aqui. Então, o William me ganhou. E o Adilson, lá na igreja, junto com o pastor, me cuidou. Entendeu? Então, cara, isso é muito um pescou e o outro cuidou. Colou em mim. E eu falei, só que é o seguinte, eu saio, o que eu sou na vida? Eu não sou nada? Que profissão que eu tenho? Cara, Tu entendeu? Cara, eu vou pra que lado? E aí, beleza. Daí eu começo. Isso aqui no final ali, eu tava fazendo os materiais do Facebook ainda, na época da banda. Falei, cara, eu sei fazer isso aqui, vou lidar com marketing. É o que eu talvez possa fazer. Daí na igreja já tinha umas 30, 40 pessoas, vou ver se alguém lá tem empresa, alguma coisa, faço uma meia dúzia de clientes pra mim ter um dinheiro. Tinha uma reserva que saí da banda, tipo, de 4, 5 meses de vida aí, é útil, né? Vamos ver o que vamos fazer. E começou, cara. Então, isso foi em junho. Aí começou o discipulado. E começou as renúncias. E aí? Isso aqui, e aquele outro. E aí comecei a quebrar, comecei a jogar fora e tal. Me batizei ali por outubro. Depois de outubro, eu caso com a Marielle em fevereiro do outro ano já. Né? Daí a célula dela foi assim, cara, eu parei o carro na frente, falei, viu, é ali a casa, desce e entra lá, e é ali a célula, e Deus abençoe, e 10 da noite eu passo te buscar. Assim, ela não sabia, não conhecia nenhuma das meninas. Tipo, chegou lá, bateu o palmo, aqui que tem uma célula. Entendeu? Cara, sim, é aqui. E aí começamos, né? Então, a virada de chave foi ali. Eu sempre soube de uma coisa, cara. Eu sabia nesses 2 anos, eu nunca falei pra eles, mas alguma coisa já me incomodava. Tipo assim, vai chegar a minha hora. Quando eu só parecia que, tipo assim, faltava, de fato, alguém vir, entendeu? Que foi aquela conversa com o pastor, aquele confronto e tal ali, que ele me direcionou. Me confrontou mesmo, né? Daí, beleza. Tive o contato, acabou. Ali começou a minha... Cara, vai fazer 10 anos no ano que vem. É muito bonito, cara. Uma história assim... Eu vejo você falando, cara, e eu lembro de cada detalhe, assim, da minha conversão também, cara, porque ninguém entende no começo, Roger. O que você tá fazendo? Não tem nada a ver isso. Eu sei que talvez alguns, cara, ainda até hoje, assim, tem uma certa comigo, sabe? Tipo... Uma dúvida? Não, uma certa, tipo, até... Não sei se é uma certa mágoa ou um negócio, tipo... Da maneira que foi, sabe? Porque parece que... Porque eu fui muito radical com tudo. Mas tipo assim, cara... Um final de semana antes, a gente fez o imaginável ali e no outro, acabou.
Só que é assim, cara. A gente tem que naturalizar isso. Se o Espírito Santo te pegar, irmão, é antes e depois. Olha, acabou. Eu teve um período ali, depois que eu tive a conversão e eu era o dono do 759, né? Que teve um período, depois que eu tive o encontro real, que naquele dia todo mundo duvidou, né? Todo mundo ficou louco. E eu tinha um bar, eu não podia simplesmente virar as costas e tal, né? Mas dentro daquela fase, cara, eu entrava, às vezes, com fone de ouvido, porque eu não conseguia mais com a música do ambiente. E às vezes eu entrava, cumprimentava meus funcionários com o fone de ouvido e ia pro escritório. E aí rolava a noite ali e tal, às vezes os DJs ou a banda ia receber e eu tava ouvindo louvor lá no escritório, cara. Uhum. Então é o impacto que você tem, que o Espírito Santo começa a te moldar, que você vira para trás e você fala, cara, e comigo, quando logo mais pra frente aconteceu ali que eu vendi e tal, eu me senti igual a você, cara. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí? O que você vai fazer? E aí eu fiquei nessa, cara. Daí depois a gente casa, minha filha nasce. Quantos anos tem tua filha? A minha filha tem 9, na verdade, vai fazer, né, agora. Porque foi o tempo tipo assim, da minha conversão, dela casar, da gente casar, da minha esposa logo depois já teve, né? Então vai fazer 9 ano que vem, mais ou menos sempre a mesma. Eu costumo comparar ela com a minha caminhada, cara. É bem legal, assim. Até uma certa idade Deus foi tão perfeito, cara. Muito. Cara, daí começou tudo. Daí eu falei, cara, e agora? Então a igreja me ajudou muito nisso, né? E aí, assim, cara, com relação à igreja, com relação à Metanoia, no caso, eu sempre, tipo assim, tinha comigo assim, cara, eu não quero tomar uma decisão radical como essa para ir para um lugar que, de certa forma, não me cuide, ou então não seja bíblico, seja cheio de misticismo. Sim. Entendeu? Eu quero que, tipo assim, esses caras, de fato, vivam a palavra, saibam da palavra e, acima de tudo, vivam ela. E eu falei assim, e eu encontrei esses caras, senti paz naquilo ali, confiança, tipo assim, aqui, entendeu? Então eu fiquei desde o começo, eu cheguei na igreja, a igreja não tinha cadeira. Esse culto que eu falei que eu fui lá, que Deus me pegou, o William falou, cara, se tu não levar mal, tu tem cadeira de praia, leva lá porque não tem cadeira na igreja. Caraca, mano. Aí ali também eu falei, cara, peraí, cara, como não tem cadeira? Não, cara, até fico meio com vergonha de falar, cara. Então, eu falei, pô, bicho, não, vamos lá. Então, como eu tava com tempo livre, um mês depois a gente compra 200 cadeiras, né? Quantos membros tinham? 40 pessoas. E aí, 200 pessoas, 200 cadeiras. Fomos lá, compramos, e daí não tinha ninguém que fosse descarregar as cadeiras. Então, eu fui. Não, eu vou lá descarregar. Imagina, eu já tava lá empenhado. Eu falei, já que nós estamos na peleia, nós vamos pegar o arado e não vamos olhar para trás, vamos para cima. Bem, e, Tarso, fazem 10 anos, cara, sabe, que a gente tá focado nisso, né? Até agora, Deus não me falou nada com relação a uma chamada pastoral, tu entendeu? Eu faço parte da direção da igreja, no caso, na nossa igreja hoje tem 800 pessoas, mais ou menos, de membresia, são 5 pastores só, né? São poucos, né? Mas a gente não tem uma... Eu vejo que a chamada pastoral, ela é um pouco diferente, entendeu? Da nossa maneira de pensar assim. E também eu não tenho essa ambição, entendeu? De ser um pastor, de ser alguma coisa. Mas Deus vai te preparando, né? Se tem algum chamado, e tem, né? Uhum. Porque, cara, eu creio assim, se Deus te tira do ambiente e ele te muda a tua geografia... Nós que temos a ambição, às vezes, de querer coisas rápidas. De falar assim, cara, resolve... Mas Deus, ele é Deus de processo, né, cara? Você vê Davi, quando ele foi ungido rei, até se tornar rei, foram 17 anos, né? Jó passou ali, depois que cometeu ali um erro, depois ficou 40 anos e depois recebeu a palavra, andou por mais 40 anos no deserto, então... É tempo, é processo, Deus vai trabalhando na tua vida, né? Então é mais ou menos isso, sabe? Tipo, ganhamos muito das pessoas. No meu casamento, tipo assim, acho que teve uma parte da família da minha esposa que acho que se converteu umas 10 pessoas, cara. Que massa. Foi uma presença no casamento, assim, cara. A história é linda, tipo, a gente evangelizou no casamento. Daí, cara, foi lindo, assim. O que Deus fez, assim, foi maravilhoso, assim, cara. Então a gente sempre teve empenhado, sabe? São 10 anos já que a gente não tira o pé, sabe? Acelera mesmo.
E aí a gente entra numa outra fase que eu queria trazer aqui hoje, Thaleson, assim, que foi uma fase que eu passei há 2 anos atrás. Sabe? Que foi uma fase onde, já de certa forma, dentro da igreja, isso, do caminho. Que de certa forma, eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma recaída, nunca me desviei nem nada. Mas eu dei uma boa de uma esfriada na fé nesses 2 anos atrás. Que foi quando eu acabei perdendo minha mãe por câncer, né? Eu tava muito vulnerável na época e eu tava numa crise dos meus 30, né? Então, profissionalmente eu entrei numa crise. Essa crise me trouxe uma falta de foco nos meus negócios. Eu tinha um escritório junto com a minha esposa. Algumas decisões eu tomei sem buscar a Deus para tomar essas decisões. Ganhei dinheiro nesse tempo. Posso falar que fiz dinheiro nesse tempo. Achava que estava pronto já para administrar esse dinheiro que eu fiz. E, na verdade, eu percebi que eu estava sendo corrompido já por esse dinheiro. Corrompi meu coração, entendeu? Não tenho vergonha de falar, porque, tipo assim, mesmo sendo discipulado, mesmo sendo ensinado, mesmo cuidando de gente e tal, errei também. Às e aí quero entrar num ponto que as pessoas hoje julgam, olham, não, eles não são errados em fazer isso. Só que é o seguinte, querem que as pessoas dentro da igreja sejam perfeitas. Você entendeu? E a igreja não é um lugar pra gente perfeita. É pra gente doente. É justamente pra gente que reconhece que não é perfeita e precisa de Jesus, entendeu? Porque senão... Então, tipo assim, ó, isso eu comecei a viver. E eu sei que também foi uma fase que Deus permitiu que eu vivesse, entendeu? Porque eu já tô cuidando de gente agora que tá na mesma vibe. No mesmo momento. Então, assim, ali eu entrei numa crise muito ferrenha. Desfoquei dos meus negócios, desfoquei do escritório da minha esposa. Minha esposa é arquiteta, então a gente trabalhou trabalhei 6 anos com aquilo, sem gostar daquilo. Fiz porque, tipo assim, era a parada dela, a chamada dela, o negócio dela. Mas não o meu, entendeu? Então, voltei a gravar meus vídeos e tal. Nunca abandonei de estar à frente da igreja, de ser um ministro louvor da igreja, de ser usado onde Deus me chamou também, entendeu? Curado onde fui machucado. Só que naquela fase ali, especificamente, aconteceu um episódio. A gente chegou, eu tava num culto. E aí, um abraço também pro Jorge, que é irmão do Matheus, também do Chapecó Mil Grau, né? Fiquei quase 2 anos, cara, criando conteúdo no meu Instagram e dando risada. Fiz algumas coisas com a Chapecoense, enfim, assim. Que é um lado mais informal, meu humor, assim, que eu gosto, né? Mas não era uma chamada de Deus pra minha vida também. Aí, o que mais me pegou, sabe o que foi? Eu saí de um culto, top o culto, massa, a presença, o mover e tal. E eu desço, tô guardando meu violão e veio um cara pra mim. Homem, não sabia que tu era crente. Aquele minuto de silêncio. Cara, aquela frase daquele cara foi tipo assim, viu, filhão? Não é volta aqui que tu tá fora do teu trilho. Aí eu só olhei e falei, sério, cara? Pensei comigo, putz, cara, tô à frente da igreja. Sou um dos líderes da igreja, da equipe do presbitério da igreja aqui. Tomamos decisões, cuidamos de quase 1.000 pessoas, cara. Sabe? Tomamos decisões pela igreja. Eu tenho uma responsa que não é tipo de qualquer, sabe? Falei assim, não, cara, isso aqui não pode acontecer. Aí mais uma renúncia. Tudo que eu tinha construído, cheguei pros piá, falei assim, viu? Vou ter que, caverna, vou me esconder. Tô já há 2 anos sumido. Falei assim, cara, me deixa me reinventar aqui. Mudei minha profissão, mudei alguns ambientes de novo. Tá tudo certo, né? Não há pecado naquilo que eu fazia, mas não era o meu propósito. Então, graças a Deus, voltei, entendeu? Quando tipo assim, então mesmo na caminhada, o cara às vezes tem a tendência de procurar alguns atalhos, bicho. Quando você caminha em algo que não é o teu propósito, não, tem um tempo definido, cara. Não vai durar muito tempo. Essa é a realidade. Não, mas eu vou fazer isso aqui, cara. Pode ser lá 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se não é aquilo que Deus tem pra você, tem tempo limitado. E com relação à música que você falou antes, cara, tem um testemunho bem legal que foi assim, depois que eu me converto, eu fico 1 ano sem pegar o meu violão. Eu falei, eu nunca mais vou tocar. Nunca mais vou tocar. Você achava que não ia mais tocar? Nunca mais vou pegar meu instrumento na mão e vou tocar. E aí teve um retiro adoração. O primeiro retiro que eu fui, o nome do retiro era Retiro Adoração. Fui lá,
Aí, não, quem tem instrumento tem que levar. Tá bom. Aí eu olhei aquele instrumento que não tinha aberto desde quando eu tinha me convertido. Fazia bem certinho 1 ano. Peguei ele e levei. No final lá, cara, deu... Sabe, retiro, sabe como é que é, né, cara? Acontece um monte de... As loucuras, né? Aí começou, não, porque agora quem sentia aí de se desapegar de alguma coisa que prende no teu coração ainda, agora é a hora, não sei o quê. E eu peguei aquele violão. E eu levei lá no altar aquele violão. Falei assim, quer saber, cara, eu não vou tocar mais, nunca mais eu vou tocar. E eu vou dar pra essa pesada aí que toca na igreja. E cheguei com o meu violão e eu ofertei no altar. Joguei lá na frente, assim. Meu violão era caro, cara, na época era novo. Aí eu, beleza, fui lá, tá bom. Naquilo Deus falou pra mim assim, não é pra você ofertar esse violão. Abre ele aí. E aí eu, porque abri, né? Aí, beleza. E aqui uma versão, e eu vou lá e abro, cara, aquele violão. Você já viu um fuzil que o tático anda sabe, esse fuzil mesmo, assim? Quando eu abro aquele violão, eu vejo um fuzil aquele dentro, cara, e fecho na hora, assim. E aí, eu tinha tido uma visão na hora. Eu falei, cara do céu, o que tem aqui dentro, bicho? Tem um fuzil aqui dentro, cara. Vou ter que esconder isso aqui, homem. Como é que eu vou... Sabe? Tipo assim, aí chamei o pastor Thiago. Falei, pastor, homem, vem cá. Ele é do tático, né? Uhum. Falei assim, cara, colocaram um fuzil aqui dentro, cara. Não. E eu tremendo. Falei assim, tem um fuzil aqui dentro. Tem um fuzil aqui dentro. Dá uma olhada aqui, cara. Abre aí. Ele, como assim? E eu abri, eu vendo o fuzil. Falei, homem. Dele me olhou. E daí na hora foi aquele mover, né? Daí, o que acontece? Eu parei de ver aquele fuzil. E Deus falou pra mim, saiu a imagem do fuzil que eu tava vendo, tava tendo uma experiência espiritual ali, né? E eu vi aquele violão. E Deus falou assim, a partir de agora, essa aqui é a tua principal arma de guerra. Aí eu falei, entendi. Entendeu? Então, já sabe. E aí não teve, cara. Daí te guardei de volta. Daí entendi também. Pegou o violão de volta. Peguei o violão de volta. Daí eu falei, não, já tinha ofertado. Aí o pastor me devolveu. Ele falou assim, viu, eu vou entender, sabe o quê? Esse aqui era o teu Isaac. Entendeu? Toma de volta aqui, não precisa. Eu já entendi o teu coração. Nossa, Deus também. Daí foi sábio também, já. E tamo aí, cara, desde aquele começo. Vale a pena, Thales. Que bela história, cara. Vale a pena, cara. História abençoada, né? São esses testemunhos, né, cara? São essas histórias que a gente tem que ouvir, que a gente tem que alimentar a nossa fé, né, cara? Porque eu conheço você, conheço tua história também, né? Não conhecia o teu testemunho ainda. Acho que foi muito lindo, cara. E ouvindo você, cara, eu lembro de muitas coisas que eu também vivi, né? Por mais que eu nasci num lar cristão, eu entendo que eu tive a minha conversão há 2 anos e pouco, né? Que aí que a palavra fala contigo, que você entende, que o Espírito Santo começa a se transformar, né? Quando eu tive a minha experiência lá, as pessoas acharam, ficou louco, né? Não é normal isso aí. E aí depois você vai entendendo que é um processo, né, cara? Que Deus, ele vai te preparando. E é difícil, né? Eu falo para muitas pessoas o seguinte, talvez você tá passando exatamente isso. O momento de renunciar àquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você fez a vida inteira. Mas quando Deus te chama para seguir Ele, você tem que renunciar e abandonar. Foi assim com o Roger na história, né, da noite, do momento. Foi assim comigo, que eu tive que fazer aquilo, renunciar àquilo que eu amava, aquilo que eu gostava, que eu achava que era bom pra mim, que eu amava, que era a noite, que era eventos, que era tudo. Cara, eu também, cara, cortando o teu corte, né? Mas é assim, eu não tinha consciência, cara, do meu vazio. Entendeu? Até eu preencher. Aí, quando eu comecei, parece que vai caindo as escamas, literalmente, né? Dos igual olhos, Paulo, assim, né? Igual Saulo. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu era isso aqui, cara. Cara, olha onde que eu cheguei. Olha a graça de Deus onde que me alcançou. A misericórdia dele, a misericórdia, sabe, de Deus onde que me resgatou. Sabe, né, onde que a misericórdia de Deus está grandemente na nossa vida nas nossas esposas, porque tantas coisas que a gente fez, tantas coisas que a gente viveu, e Deus ainda foi misericordioso e falou, cara, vou colocar uma pessoa no teu lado aqui, que é minha filha e vai ser a bênção, né, cara? E aí tu chega, né, cara, as nossas filhas, umas bênçãos, né, cara? Tu tem que ver a minha pequenininha, cara, 1 ano e meio, cara, ela senta na mesa assim, ó, ela pá, as mãozinhas, entendeu? E às vezes do nada, no meio da conversa, ela
Já faz. Ela faz você orar umas 50 vezes por dia se eu estiver junto com ela. Aí a maiorzinha, assim, cara, a maiorzinha, ela é bibleira, bicho. Bibleira, esse é um termo legal. Tem 8 anos, cara, e tipo assim, ela... Porque a minha esposa, uma das coisas também que a gente sempre teve, eu falei, não, vamos renunciar a algumas outras coisas. Olha que a palavra, a renúncia foi forte hoje aqui, né? Foi. Então, eu falei pra ela, vamos renunciar nosso tempo, vamos renunciar até a questão financeira. Eu não abro mão de algumas coisas. Você vai ficar com elas em casa por um tempo. O tempo foi preciso. Então, até os 3 anos a minha esposa não trabalhou, entendeu? A gente se apertou financeiramente no começo da conversão, eu sem profissão, eu falei, mas eu não vou negociar isso aqui. Você vai ficar com as minhas filhas em casa, com a Manu, você vai discipular ela, você vai ensinar ela. Até os 5 anos é onde você transfere o caráter da criança, identidade, né? A identidade dela ali. Eu falei, então nós não vamos perder isso. E agora com a Vitória também, né? Então você vai ficar até meio-dia em casa com elas duas. Eu quero que você acorde toda manhã, que você faça um café para elas, que você discipule elas. Tu entendeu? Deixa que eu vou pra guerra. Você fica em casa e você discipula essas crianças. Entendeu? Eu quero que você leia a Bíblia para elas. Eu quero que você explique, que você seja didática. Eu quero que essas crianças elas cresçam não querendo ir para a igreja porque o pai obriga. Entendeu? Mas eu quero que elas tenham vontade de ir para a igreja. Conheço a Deus e de fato, cara, chega domingão, a gente é envolvido na verdade todo dia, né? Sim. Então quase toda noite tem alguma atividade com a igreja, né? Então, às vezes você tem que dar uma freada assim para não desequilibrar, né? Mas eu sempre digo para elas, viu? Como é que tá? Como é que foi? Acaba o culto, como é que foi a palavra do Kids hoje lá? Que não é escolinha o Kids. Escolinha vai durante a semana. O Kids é culto Kids, entendeu? Tanto é, para nós lá tem o louvor das crianças, tem a palavra para as crianças. Não é tipo assim, um bando de crianças com meia dúzia de brinquedo quebrado para poder os pais assistir o culto. Então, não, é uma palavra para elas, né? Então, ela volta. Não, pai, hoje a prof falou sobre Mateus, tanto, não sei o quê, entendeu? E daí é o legal que a prof às vezes leva e ele já sabe, de criança sabe como é que é, né? Já ergamamos, já... Então, cara, olhar hoje assim, cara, aquilo que é normal, pra mim nunca vai ser normal. Eu chegar hoje, o ordinário, digamos assim, de casa, de ter umas meninas me esperando, de tu acordar um domingo de manhã, tomar um café, sabe? Tipo assim, de noite. Sem bafo desse saca. Né? Tipo assim, aquilo que é legal, cara, os amigos. Aí agora as pessoas vindo procurar ajuda, pedir para que você dê um conselho. Você passa de ser um agente que foi de transformação para ser um agente transformador, né? Exato, cara. Esse é o ponto. Exato. Deus deixa você passar, permite. Bem isso. E você acaba sendo um agente que começa a fazer parte da transformação de outras pessoas. Isso aí. Roger, foi um papo muito bom, cara. Falta tempo, né? Falta tempo, claro, né? 10 anos, uma horinha. Vamos. Mas foi muito bom saber a tua história, conhecer, cara. E o podcast Uma Palavra, ele traz justamente isso, né? O encontro que a pessoa teve, a conversão. E nada melhor do que o testemunho, né? Pessoas que te conheceram antes, ou talvez pessoas que não te conheceram antes, mas ouvir a tua história e é muito importante. Então, pra gente estar finalizando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Que você falasse algo que Deus colocou no teu coração, que o Espírito Santo te toca aí, que deixe uma mensagem para pessoas aí que talvez estejam passando por dificuldades, pessoas que talvez estejam na igreja, mas aquilo que você sentia no teu coração. Eu vou deixar para dois tipos de pessoas, então. As pessoas que ainda não viveram isso. Se permita viver. Como eu falei antes, parece que tem vazios que a gente nem sabe que a gente tem, mas que a gente tem. Tem feridas que a gente precisa curar, que a gente pode procurar o lugar que for, que é só Jesus que vai curar, né? Então, se permita a deixar o Espírito Santo tocar. Pense nisso que a gente comentou hoje sobre família, sobre legado, sobre ambientes, né? Sobre renúncia, sabe? Não busque uma igreja, um lugar para você congregar pensando só na bênção que você vai receber, sabe? Você vai ter que também renunciar, mas uma coisa eu te digo, vale muito a pena. E para quem já passou por isso e já viveu isso tudo, a gente sabe que também nem sempre é um mar de rosa, né, cara? O inimigo, ele tenta, a gente sempre tá numa batalha constante, mas vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer na falência, vale a pena permanecer no luto, vale a pena permanecer na traição, vale a pena permanecer. Sabe? Tem coisas que a gente vê na hora, assim,
que parece que Deus não tá na jogada, parece que falta, sabe, um amparo, parece que você está desamparado por Deus, Ele nunca deixou de estar junto conosco. Então, vale a pena a gente permanecer, vale a pena a gente se dar a oportunidade do Espírito Santo fazer o que Ele quiser na nossa vida. Sempre vai valer a pena. Amém, cara. Amém? Quero te agradecer. Obrigado, pela disponibilidade de vir até aqui. Agradecer a parceria, agradecer os meninos do estúdio também que deixaram tudo redondinho aqui para nós hoje. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse material com outras pessoas e acompanhe os próximos episódios. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui num próximo episódio trazendo outra mensagem e fazendo parte, né, dessa transformação que Deus faz a nossa vida e deixando não só um legado, como o Roger falou, mas também algo que possa ser testificado pelas outras pessoas. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a cada um que esteve conosco aqui nesse momento. Deus venha abençoar a sua vida grandemente e, com certeza, se Deus nos permitir, estaremos aqui numa próxima vez. Tá beleza? Um grande abraço. Deus abençoe.